Então, o que a gente mostrou na última aula é o seguinte, que você pode ter, né? Vamos lá. Você pode ter um vetor qualquer, né? Um vetor qualquer, chamar de vetor A, certo? Esse A é um vetor qualquer, ele pode representar uma força, uma aceleração, não interessa, né? É um vetor A. E aí, se você tiver o vetor unitário, né? Na direção desse A, seria o A, chapeuzinho assim, ó. Que seria o seu vetor unitário, né? Certo? Você pode representar o seu vetor A. Você pode representar o seu vetor. Não é o valor, é o vetor A. O vetor A como sendo o seu valor. E aí, para dizer o valor, eu tiro o chapeuzinho, né? Eu tiro o vetorzinho de cima, que é só o valor dele. Então, aqui é o vetor A. Isso aqui é o valor de A, que é o seu módulo, certo? E aí, multiplicado pelo vetor unitário na direção de A. E aí, para você conseguir calcular esse vetor unitário na direção de A, existem estratégias, né? E uma delas é você usar outros vetores, né? Que estão alinhados também com o vetor A, né? Outros vetores, qualquer outra coisa que esteja alinhada com o vetor A. E aí você, através das outras coisas, você pode calcular o vetor unitário, né? Então, por exemplo, eu tenho um vetor aqui que é um vetor... Aqui é o meu vetor, por exemplo, deslocamento, né? É o deslocamento. O deslocamento está alinhado com o vetor A. Então, eu pego o deslocamento, calculo o vetor unitário usando o deslocamento. Aí seria o vetor unitário. Vai ser o deslocamento pelo módulo do deslocamento. Aí eu calculo o vetor unitário, que é o vetor. E aí esse cara, ele vai servir tanto para o deslocamento, para representar o deslocamento. Eu posso representar com ele. Olha aqui, ó, veja que interessante. Faça bem para os extremos. O deslocamento vai ser o deslocamento, o seu valor e o vetor unitário. Aí, tá vendo? Então, o valor do deslocamento é igual... o vetor de deslocamento é igual ao seu valor, né, do deslocamento, vezes o vetor unitário do deslocamento. E esse vetor unitário de deslocamento ele pode ser usado também para a aceleração, já que deslocamento e aceleração têm a mesma direção. Então, essa é uma coisa muito usada, né, na prática, certo? Claro, a gente usa na prática em outro ambiente, né? No ensino médio não se usa isso. É assim, no ensino médio que eu me refiro, para o coleginho, né, tradicional ali, aquelas provinhas bobinhas, não se usa isso, né? Esse formalismo vetorial não se usa, né? O que você está preocupado geralmente nas questões do ensino médio, né, do comum, do tradicional, é você calcular só o valor. Você calcula o valor e dá-se por satisfeito, né? Tá bom, já calculei o valor. E o vetor tá para onde? Não, isso aí, o vetor tá lá. É o desenho só o vetor, né? Assim fácil, né? Ó, o vetor força. Aí aqui é o vetor força. Força. Pronto, então a força é essa e o valor é 10. No ensino médio a gente faz isso, né? A força é essa aqui e o valor é 10, né? A gente sempre representa o vetor com o seu desenho e não matematicamente. E aqui a gente está representando o vetor matematicamente, sem precisar ter desenho nenhum, né? Até porque o desenho às vezes é bem complexo. A situação 3D, né? Para desenhar fica difícil. Você pode representar ele matematicamente, que é de bom grado, né? Bom tamanho e é maravilhoso isso. Né? E por que eu fiz isso? Isso aqui, eu botei no nosso curso aqui, porque isso aqui é uma base muito importante. A gente vai usar isso muito numa, vamos dizer assim, uma revisão, que para alguns talvez não seja nem revisão, não sei. Mas seria uma revisão para, quando eu for aplicar isso no que eu vou fazer agora, você já está sabendo que isso aqui existe, né? E é importante. Movimento curvilíneo de uma partícula. No ensino médio, né, a gente trabalha muito com o movimento curvilíneo como sendo um círculo, né? É muito comum um círculo, né? Em algumas situações até uma parábola. Né? Por exemplo, o lançamento oblíquo, né? Ele é uma parábola, né?
certo? É um movimento curvilíneo também. Mais complexo do que o círculo, né? Então, a gente vê basicamente o quê? O movimento circular no ensino médio, né? O movimento circular e o movimento parabólico. Mas o parabólico a gente não vê por completo. Apesar de você achar que ter visto por completo, né? A gente não vê por completo. Vou fazer isso agora aqui. Bom, então observe, né? Veja. Vamos imaginar o seguinte. A partícula faz uma curva, né? Ela faz uma curva. Porque o curvilíneo, você não pode restringir uma curva particular. É de um modo geral, é uma curva qualquer no espaço, né? Então você vai pegar uma partícula, colocar ela andando por aí, de qualquer jeito. Não, mas de qualquer jeito não, né? Porque se for reta, eu não quero. O movimento retilíneo, ele é simples, aí vocês já sabem, né? Já viram isso. Aqui é o movimento curvilíneo. E a curva é qualquer. Então eu pego uma curva qualquer, e temos lá a partícula andando, fazendo essa trajetória curvilínea, né? Então deixa eu só aqui aumentar a minha curva, só para você enxergar melhor, né? E aí vou botar a partícula aqui, ó. Então vamos supor que a partícula, ela se encontra em posições diferentes nessa trajetória, em tempos diferentes, né? Já que ela está andando, então para cada tempo eu tenho uma posição, né? O tempo está passando e ela vai mudando a posição. Ela está andando, né? É um movimento, ó. Movimento. Então a partícula, ela está aqui agora, né? E aí daqui a pouco ela vai se deslocar, né? Instantaneamente ela está se deslocando, né? Então, depois de um tempo, ela vai estar aqui. Então aqui seria uma posição inicial e aqui é uma posição final, né? E aí para você marcar as posições, você precisa ter uma origem, né? Que é o referencial base, né? A origem. A partir da origem eu marco as posições, né? E aí, com a origem, você escolhe onde fica a origem. Você pode escolher em qualquer lugar, né? Então eu vou escolher a origem aqui, ó. Pronto. Esse ponto O aí é um ponto qualquer no espaço, né? Ponto O, certo? Então, a partir do ponto O, que é a sua origem, eu escolhi a origem. Você poderia dizer assim, não, mas eu posso escolher a origem num lugar mais fácil. Poderia mudar a origem para facilitar a conta para mim. Mas eu não quero, não. Eu quero que fique aí para ficar mais difícil mesmo. Certo? Então, a partir desse ponto, tu vai ter o vetor posição. Vetor R. Pode chamar de que quiser, vetor R, D, o que for, sei lá. Isso não importa. Vetor R. E como aqui a partícula começou aqui, esse é o R inicial. Então aqui é a posição inicial da partícula, né? Certo? E ela está andando, né? E aí ela vai até a posição final. Que seria aqui. Por exemplo, né? Então aqui, a partir da origem, ó, o vetor, posição final. Posição final. Né? E se você fizer a subtração de vetores, né? O que é o delta? Se esse R é o inicial e esse R é o final, o que é o delta R? O delta R é a variação do espaço, né? Só que é o espaço vetorial, é um vetor, né? Então é a variação da posição vetorial da partícula. Que é, como o delta sempre vai ser o quê? O final, né? Menos o inicial. Então, como é que eu faço a subtração de vetores? O final menos o inicial. Quando você tem dois vetores e quer fazer o final menos o inicial, você faz isso. Olha, aqui é um vetor inicial e aqui é um vetor final. E eu quero fazer a diferença, né? Que é a subtração. O final menos o inicial. Aí a resposta é um vetor, lógico. Se é uma subtração de vetores, a resposta é um vetor. Se é uma soma de vetores, a resposta é um vetor, lógico. Então, o vetor final menos o inicial é esse aqui, ó. É só ligar do início ao fim. Esse vetor é o delta R.
É o ΔR. Que no ensino médio nós chamamos de quê? Deslocamento, né? Isso aqui no ensino médio é o nosso deslocamento. Deslocamento é um vetor, né? Que liga o início ao fim. Ó, o início ao fim. Então aqui é o deslocamento, ó. Que é o ΔR. Certo? Esse é o deslocamento vetorial, né? Não confundir. O ΔR é o deslocamento e o ΔS é o espaço, é a variação do espaço linear. É isso aqui. O que é o ΔS? É isso aqui, ó. Olha o ΔS. O ΔS, ele é sobre a trajetória. E o ΔR, que é um vetor, liga o início ao fim. Então, o ΔS, ele geralmente é o quê? Ele é maior do que o ΔR. Porque o ΔR é uma reta. E o ΔS é uma curva. Quando a trajetória ela é reta, aí o ΔS coincide com o ΔR. Eles ficam iguais, né? Em modo. Mas, de modo geral, como o ΔS é uma curva e o ΔR é uma reta, que é o deslocamento, então a reta é menor do que a curva. Certo? Né? Dois pontinhos, eu tenho uma reta e uma curva, a reta é menor que a curva. Certo? Então, uma coisa é o ΔS, outra coisa é o ΔR. O que acontece quando eu pego o ΔS, e divido ele pelo ΔT, que é o tempo que levou daqui até aqui? Aí vai dar o que isso? Alguém sabe? Vai dar a velocidade média. É a chamada velocidade escalar média. É o ΔS pelo ΔT. Esse ΔS é sobre a trajetória. E o que acontece se eu dividir o ΔR pelo ΔT? Vai dar o quê? Continua sendo média. ΔS por ΔT dá o V escalar médio. ΔR sobre ΔT dá o V vetorial médio. Não é instantâneo. Por que não? Porque instantâneo é no instante. E como é que se calcula em um instante? É que o tempo inicial ele é muito próximo do final. São momentos consecutivos próximos. Aí é um ΔT pequeno. Então, é o limite do ΔT tendendo a zero. Não é? Então, é um ΔT muito pequeno. Ele tende a zero. Ele é muito pequeno. Quer dizer o quê? O ΔT é pequeno. É que o tempo inicial está aqui e o tempo final é logo após. A diferença entre um e outro ela é infinitesimal. Automaticamente, quando o ΔT é pequeno, o ΔS também é pequeno. Porque se passa pouquíssimo tempo, eu ando pouco. Então, o ΔS também é pequeno. Ele tende a zero também, é pequeno. E aí vai ser tão pequeno, eu vou dividir o ΔS, que é pequenininho, né? Eu andei daqui para aqui, bem pequenininho, sobre o ΔT, que é pequenininho também, vou dividir e vai dar o V naquele momento. Que quando o ΔT tende a zero, nós chamamos de quê? De momento. Né? O T inicial tende ao T final, é um momento, é um instante. Né? Um instante é o intervalo de tempo tendendo a zero. É um instante. Aí você tem o V instantâneo. Só que da mesma forma que se você faz esse raciocínio, não serve só para o ΔS. Também serve para quem? Para o ΔR. Quando você pega o ΔS pequeno, acontece o que com o ΔR? Ele também é pequeno. Né? Porque se o ΔT tende a zero, eu vou andar por pouquíssimo tempo. Então, de todo jeito, o ΔS vai ser pequeno e o ΔR também vai ser pequeno. Porque se eu andei pouco, né? Faça o desenho agora. Imagina o desenho com isso aqui, ó, reduzindo, né? Reduzindo. Tu vai ter um ΔS pequeno e tu vai ter também um ΔR pequeno. Inclusive os dois o quê? Os dois o quê? Quando você tem um tempo muito pequeno. O que acontece com o ΔS e com o ΔR? Se tu pegar só um trechinho da curva, ó,
A curva, tu pega só um trechinho dela. Só um trechinho pequeno. Aí tu vai ter o ΔS aqui, ó. E tu vai ter o ΔR também aqui, ó. Não é? Quando os dois pontos se aproximam, a diferença entre a curva que a trajetória faz e a reta que liga os dois pontos, a diferença tende a zero. Fica muito próximo, a curva se torna a reta, né? A curva se torna a reta. A curva se torna a reta. A curva se torna a reta. Quer dizer o quê? Que o ΔS e o ΔR, eles coincidem de valor. De valor, né? E na matemática, esse limite é o quê? É a derivada do S em relação a quem? Ao T, né? O limite vai ser a derivada, né? Que o limite representa na matemática, né? A derivada, e a derivada é uma operação, né? Então, é um ΔS por ΔT tendendo a zero. Da mesma forma, como é que se calcula o V instantâneo aqui, vetorial? Vai ser o limite, né? De ΔR, ΔT, com ΔT tendendo a quanto? A zero também, né? Então, aí fica, isso aqui vai dar a mesma coisa que a derivada de R em relação a quem? A T, né? A T, certo? Isso aqui é o V instantâneo vetorial. É o chamado R ponto, né? O que é o R ponto? É a derivada de R, né? Em relação ao tempo, certo? A abreviação que vocês talvez nem usem muito, mas o ponto em cima quer dizer que é a primeira derivada. E 2 pontos é a segunda derivada. Entendeu? Beleza? Então isso aqui vai dar o V instantâneo. O V instantâneo, você pode chamar só de V. Certo? Porque o V já é o V instantâneo. Certo? E aí o V médio, eu boto aqui, ó, médio. Né? E sem o vetor, porque com o vetor é o vetor V. Mas sem o vetor é o valor de V. Aí vou voltar ao que eu falei no começo agora aqui. Agora há pouco. Quando o tempo tende a zero, o ΔS e o ΔR, eles coincidem de valor. De valor. Né? Então, se eles coincidem de valor, então, o valor da velocidade instantânea, o valor dela, é o valor da velocidade escalar instantânea. Isso aqui é um vetor. Isso aqui é um número, né? Que não é um vetor. Isso aqui é V. E o que V é esse? É o V escalar. E esse é o V vetorial. Só que o valor do V vetorial vai ser quem? O V escalar. O valor desse é igual ao valor desse. Por quê? Porque o ΔS, o ds desse é igual ao dr desse. Porque eles coincidem quando o tempo é pequeno. Então, um é um vetor e o outro é o valor. Esse cara, ele é o valor desse vetor. Entendeu? Quer dizer o que com isso? Eu posso fazer isso, ó. Eu posso dizer assim, ó. O vetor V, ele é o seu valor, e o seu valor é esse aqui, vezes o vetor unitário na direção de V. Olha que legal. Tá vendo? Eu estou usando as duas coisas. O vetor instantâneo, ele é igual ao seu valor, e o seu valor, eu posso calcular ele assim, V instantâneo, vezes o vetor unitário, né? Na direção de V, né? Então, o vetor V vai ser o valor dele, que multiplica pelo vetor unitário. E isso aqui a gente mostrou, né, a aula passada todinha. Entender isso aí, pessoal?